single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something. Olá, turminha! Na aula de hoje de Geografia, nós vamos falar sobre as diferentes maneiras de produzir no campo, né? Na zona rural, ou no campo, que nós já sabemos que essas duas palavras são sinônimas, é onde é produzido, né? É onde é plantado, colhido, extraído, criado, toda a produção alimentícia, de cosmético, também de minerais, que a cidade ela usa, né? Que ela necessita para sobreviver. E na zona rural e na zona do campo, muitos desses produtos que são colhidos, muitas vezes eles vêm de forma natural, como o tomate, por exemplo. Ele vem da forma como ele é plantado, né? Ele vem diretamente de forma natural. Mas também há produtos que precisam passar pelo processo de industrialização. Olha como o tomate pode virar, que as mamães utilizam muito. O extrato de tomate, né? Isso daqui é molho de tomate. Então, aqui nós temos um exemplo de um produto que veio da zona rural, do campo, de forma natural, e um produto que também veio da zona rural, mas passou por um processo de industrialização, ou seja, precisou ter sido criada essa embalagem, precisou fazer com que o tomate fosse triturado, acrescentado ingredientes químicos, né? Então, esses dois tipos de alimentos, né, são provenientes do campo. E tem um detalhe muito importante, que é como é que é produzido esses alimentos. Muitas vezes esses alimentos são produzidos de forma em fazendas, né? Em pequenas propriedades, tá? E essas pequenas propriedades são são organizadas em família. Muitas vezes nós encontramos um termo chamado agricultura familiar, que é o quê? É onde pequenas propriedades se juntam, né, para produzir, por exemplo, arroz, feijão, né, grãos, ou legumes, ou verduras. Quem são os funcionários das pequenas propriedades? Na maioria das vezes, são os próprios familiares. É um filho, uma filha, a mãe, o pai, cada um vai desempenhando uma função dentro daquela estrutura familiar, dentro daquela agricultura familiar, e eles vendem para quem? Quando é pequena propriedade, eles só conseguem vender, na maioria das vezes, não é sempre, para a sua região local. Ou seja, eles não têm uma grande quantidade para enviar para a cidade. Então, as pequenas propriedades normalmente produzem alimentos para a sua própria região. Mas se tem as pequenas propriedades, também tem as grandes propriedades, que são as fazendas imensas de criação de gado, tem fazendas de criação de tudo que é animal, de tudo que é arroz, feijão, grãos, né? Todos os tipos de grãos. E essas grandes propriedades, que já têm o uso da tecnologia mais avançada, eles têm máquinas, né? Tratores, que a propriedade pequena não tem. E ela já pede também um número maior de funcionários, mas devido a ter grandes tratores, grandes máquinas que ocupam a necessidade de ter muitos funcionários, porque vocês sabem que com o avanço da tecnologia, muitas máquinas foram criadas e substituíram a necessidade das pessoas. O que uma máquina faz, 10 pessoas fariam, né? Então, nesse momento, a gente vê a tecnologia chegando nas grandes propriedades, aumentando o fluxo de produto, né? E com o aumento desse fluxo de produtos, eles não precisam mais abastecer só a sua região, eles mandam para onde? Para a cidade. Então, o que nós consumimos muitas vezes na nossa feira, os produtos que vão para o supermercado, vêm muitas das vezes das grandes propriedades.
Por quê? Porque eles produzem em massa, em grande quantidade, onde pode abastecer não só um comércio de São Luís, mas vários ao mesmo tempo. Isso também pode prejudicar muitas pequenas propriedades, né? Porque eles se sentem o quê? Sufocados pelas grandes propriedades e acabam não conseguindo gerar o lucro necessário para a sua sobrevivência. Na zona rural, nós temos uma disputa muito grande entre pequenas propriedades e grandes propriedades. Mesmo o Brasil sendo um país onde quase metade do seu território é voltado para zona rural. Vocês já sabiam disso? O nosso território é praticamente quase todo agrícola. O Brasil produz muito. No entanto, os pesquisadores dizem que o nosso tipo de agricultura é uma agricultura ainda tradicional, onde está muito além de outros países que utilizam muito da tecnologia, né, para facilitar a colheita, a criação de animais, né? O Brasil ainda apresenta a característica de ter uma agricultura tradicional, antiga. Ainda precisamos dar muitos passos para que o nosso país seja um destaque, né? Por ter um grande território agrícola, utilizar as ferramentas tecnológicas necessárias para que possam, né, consumir, além de fazer bastante produtos para consumir, exportar muito produto e se tornar um país não só rico financeiramente para os ricos, né, mas tornar todo mundo poder ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, segurança, porque é isso que a gente precisa, né? Então, essa aula sobre diferentes maneiras de produzir no campo nos faz muito refletir sobre a importância da zona rural novamente. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo!